Olá, bem-vindos ao segundo vídeo da aula 2 de tectônica de placas, e nesse vídeo eu vou falar sobre as evidências que levaram à evolução dessa teoria. Começo até indicando, tem um canal Minute Earth que fez uma animação bem bacaninha para falar sobre tectônica de placas, é bem didático e interessante. Indo mais aprofundado então, lembra lá no primeiro vídeo eu coloquei do Abraham Ortelius, que ele já falava do encaixe continental, um pouquinho depois veio o Antônio Snyder, ali século XIX, fez uma reconstrução, tudo isso ainda predominava o catastrofismo, mas a primeira reconstrução continental realmente com embasamento científico veio só na década de 60. E aí ela ainda tinha diversas críticas e diversas defasagens, porque se checar, aqui embaixo dá para ver que havia um overlap e um gap em diversos locais. E começaram a se levantar. A Islândia provavelmente tinha que estar ausente, porque ela é do Cretáceo. As plataformas da Bahama e o delta do Níger provavelmente são acúmulos de sedimento de plataformas oceânicas, todas essas partes de overlap, os gaps também têm uma sobreposição de América do Sul e Central. Atualmente a gente sabe que o Atlântico começou a abrir no sul, mas na década de 60 começou as pesquisas do assoalho oceânico e também a grande parte das pesquisas com radioatividade sobre entendimento geocronológico que permitiu não só entender por que tem esses overlaps, mas também entender um pouco o que estava nesses gaps, o que estavam nesses vazios. Bem, deixar mais um vídeo que é interessante para ver sobre a tectônica de placas, e agora a gente vai entrar nos fundamentos e evidências que suportam a teoria. Basicamente, os fundamentos são de geologia comparativa, paleomagnetismo e geocronologia. Eu vou começar falando dos fundamentos de geologia comparativa, que usa não só paleontologia, mas também litologia, tectônica, clima, e isso tudo disperso em mapa para conseguir fazer correlações gerais. Vou começar então com as evidências de geologia. Essas evidências, aqui, se a gente for pegar, há uma continuidade claríssima de cinturões orogênicos. Por exemplo, nesse caso aqui, eu estou pegando na América do Norte o Caledonides. Isso formou durante a Laurentia, durante a Laurásia. Vou detalhar isso mais no vídeo de supercontinentes, mas isso é numa aula bem para frente. Se a gente for descer agora aqui para o Gondwana, a gente consegue enxergar tanto América do Sul, quanto África, quanto Antártica, quanto Índia, quanto Arábia, com uma continuidade fantástica dos cinturões orogênicos e uma coerência impressionante. Ou seja, aqui se a gente for sair do nordeste do Brasil, a gente continua ali na região oeste africana. Se sair do sudeste brasileiro, a gente vai continuar na região do Baixo Congo, com uma precisão fantástica. Os dados geocronológicos suportam muito isso e o mapeamento geológico também. Além disso, tem as correlações de províncias ígneas, seções estratigráficas, províncias metalogenéticas, tudo isso que fica claríssimo. A gente continuando ainda nas evidências geológicas, a gente tem as evidências climáticas, que, por exemplo, nós temos distribuições de carbonatos, que são correlatos de um lado de uma placa e de outro. E o carbonato, ele só se forma em água quente. Então, você tem que aquela região toda, além de estar junta, ela estava numa latitude de, no máximo, 30 graus. Evaporitos dispersos. O evaporito exige uma temperatura quente, ele precisa de ser árido, precisa ter pouco influxo de água. Isso quer dizer que tem que estar entre 10 e 50 graus de latitude. Os red beds, que são arenitos ferruginosos, ele precisa de um ambiente oxidante para poder desidratar a limonita. Então precisa ser menor do que 30 graus de latitude. O carvão é um acúmulo e degradação vegetal. É clássico do carbonífero. São determinadas épocas geológicas que há um grande acúmulo de carvão. E aí você é mais uma que você consegue correlacionar regiões que estavam conectadas em um mesmo clima, estavam aproximadamente na mesma latitude sem nem precisar do paleomagnetismo.
Ainda tem os depósitos de bauxita e laterita, que precisam de um ambiente oxidante tropical a subtropical. E, obviamente, os depósitos glaciais, que geralmente são limitados entre 60 e 90 graus na latitude. E uma das figuras mais clássicas são das evidências paleontológicas. A deriva afetou muito a distribuição de animais e plantas. Na fauna, a gente tem um mesossauro que ele aflora perfeitamente no Triângulo Mineiro, e quando você vai para o outro lado do que seria o Gondwana, na região africana, você encontra fósseis deles perfeitos na Namíbia, na região que é correlata à bacia do Paraná daqui, que é a bacia de Entendeca. Além disso, fósseis de flora como Glossopteris, Gamopteris, perdão pela pronúncia deplorável. Aí, só para a gente ver uma foto de rocha, essas são fósseis de costelas do mesossauro. Esses não são de Minas, esses são, na verdade, do outro lado. Esses são da contraparte africana, da bacia do Entendeca. Continuando as evidências paleomagnéticas. Uma vez que o campo magnético está presente em todo o globo, a descoberta de padrões semelhantes em locais diferentes é um método muito bom para correlacionar seu posicionamento. O paleomagnetismo ele teve um boom, principalmente na década de 60, com o estudo do assoalho oceânico. E esse estudo começou principalmente pela Meritave. Em 1940, Bruce Riesen voltou de uma expedição que ele começou a mapear o fundo oceânico, ainda não tinha tanta verba assim como na década de 60, mas a Meritave começou a tratar todos esses dados. E ela falou, olha, tem um vale gigantesco que está cruzando o Atlântico. Na década de 60 ela ganhou muito mais dados, mas já em 1940 ela falou, tem uma fenda cortando o fundo do oceano. Hoje a gente sabe que é a cadeia mesoceânica. E na época o chefe dela falou, olha, você está louca. Se você continuar com essa ideia, você vai acabar igual o Wegener. Lembrando que nessa época o Wegener era completamente desacreditado, porque a força motriz que ele propôs para ser a força centrífuga para a tectônica de placas foi muito batida. E a tectônica de placas ainda não era uma teoria vigente no meio científico, tão aceita assim. Mas, como a gente sabe, a continuidade acabou que a Meritave insistiu que ela estava correta, como ela realmente estava, e ela apresentou um mapa completo do assoalho oceânico, e isso mudou completamente como a gente vê a teoria da tectônica de placas. E a partir das evidências geológicas, climáticas, paleontológicas, paleomagnéticas, de geologia isotópica, a teoria de tectônica de placas foi ficando muito sólida, muito robusta. E nas décadas de 50 e 60, ela começou realmente a ser cada vez mais aceita. E os olhos acadêmicos se voltaram completamente para o fundo oceânico, para entender o assoalho oceânico e a sua expansão. Tem alguns problemas. Quando você vai estudar o assoalho oceânico, você tem que ter muita verba. A expedição para estudar o assoalho oceânico ela é cara, ela é demorada e ela provém muito pouco dado quando você vai comparar com uma expedição que vai explorar qualquer região que seja, por mais inóspita que seja, mais em terra. Mas, principalmente na década de 60, começou a aquisição de dados paleomagnéticos e uma leitura do oceano como um todo. Hoje a gente tem algo muito mais completo. Esses são os programas de sondagem de fundo oceânico. Logicamente que nas regiões do Atlântico e do Pacífico, em regiões tropicais, tem muito mais do que em regiões antárticas, que são mais ermas, tanto para o Polo Norte quanto para o Polo Sul. Graças a esses estudos, a gente entendeu que a crosta oceânica, entendemos a litosfera oceânica, toda a sua complexidade, e o paleomagnetismo, ele vem, na verdade, a gente lê a camada 2, que, lembrando das camadas da crosta oceânica, nós temos uma primeira camada, que é o estrato sedimentar, de rochas muitas vezes inconsolidadas até, o estrato 2, que ele é basicamente vulcânico, com basaltos às vezes maciços, porosos, começando a ter diques em lençol, e o estrato 3, que ele é plutônico,
onde a gente já vai ter gabros, plagiogranitos e alguma diferenciação nesse sentido. Então, o que dá a camada do paleomagnetismo, a leitura do paleomagnetismo, é a camada 2, que são os basaltos porosos e esses diques em lençol. Porque é uma camada absurdamente simétrica, ela não é tão assimétrica quanto a camada de sedimento e distribuída de uma maneira tão não uniforme como as rochas plutônicas. Essa camada vulcânica de basaltos e diques acamadados, ela é absurdamente simétrica, ela é superficial, então quando passa para fazer a leitura consegue captar ela embaixo do sedimento, e tem muito mineral magnético. O basalto a gente sabe que está cheio de mineral ferro-magnesiano. Então, com o paleomagnetismo mais os métodos de datação, seja datação direta por fósseis ou indireta via isotópica, conseguiu ter um entendimento do assoalho oceânico e sua variação geomagnética e conseguiu ver qual que é o espalhamento desse assoalho, a taxa de crescimento do assoalho. E aí vem a questão desse vídeo aqui, que é dar uma entendida. Olha só, aqui tem um mapa do mundo, aqui está a América do Sul, do outro lado aqui está a África. Esse é o Círculo de Fogo do Pacífico. E aqui está o Oceano Atlântico. Olha como no Oceano Atlântico a taxa de crescimento de milímetros por milhão de ano é muito inferior do que no Pacífico. A questão nesse vídeo é por quê? Por que as taxas do Pacífico são tão mais aceleradas do que a do Atlântico e do Índico? O que justifica todo essa formação de oceano no Pacífico e por que isso não se reflete no Atlântico e no Índico, pelo menos não completamente no Índico. Ok? Continuando, a Terra está expandindo em superfície e em um ponto então ela tem que estar sendo consumida, ou seja, se a cadeia mesoceânica tem uma expansão, em algum ponto ela precisa estar sendo consumida. E é as zonas de subducção, que vai ser exatamente a parte do próximo vídeo. E se ela está sendo construída em um ponto e consumida em outro, dificilmente esse ajuste vai ser retilíneo, principalmente porque a Terra é redonda, é uma esfera. E as falhas transformantes que deram esse ajuste tridimensional. As falhas transformantes foram definidas pelo TuS-Wilson, do ciclo de Wilson. Então, no próximo vídeo, a gente vai entrar na parte da zona de subducção. Valeu!